Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num processo seletivo que mexe com muita gente, o vestibular 2026 da Faculdade de Medicina de Catanduva, a FAMECA. O edital saiu fresquinho e vamos olhar juntos as informações-chave direto do documento oficial. A nossa missão aqui é, destrinchar esse edital, né? Pensando em quem está aí na batalha por uma vaga em medicina para o ano que vem, vamos focar em datas, como é a prova, quantas vagas são e, claro, os custos. Ok, então vamos lá organizar isso. É sempre um momento importante, né? Quando sai um edital desses, da FAMECA, define muita coisa para quem está sonhando com medicina. Exatamente. O ponto de partida foi agora, né? A publicação oficial do edital e do manual do candidato saiu dia 22 de agosto de 2025. E isso dá o start para todo o cronograma. E o que está em jogo, como você disse, são 100 vagas para o curso de medicina, que é integral, com entrada já no primeiro semestre de 2026. 100 vagas. É um número, bom, relevante, mas a gente sabe como é, né? Concorrência para medicina é sempre altíssima. Para conseguir uma vaga, o primeiro passo mesmo é se inscrever. Quais são as datas importantes que o pessoal precisa anotar? Olha, as inscrições abrem no dia 1º de setembro, tá? E vão até o dia 6 de novembro de 2025. É um período até que longo, mas é aquilo, né? Não dá para deixar para a última hora. E atenção, a inscrição é só pela internet, lá no site da Fundação VUNESP. VUNESP. Sempre bom saber quem está por trás da prova, né? Porque cada banca tem um estilo, um jeito de cobrar. Com certeza. A VUNESP é conhecida, assim, por provas bem feitas, enunciados geralmente claros, diretos, sabe? Mas que exigem um conhecimento bem sólido do ensino médio e, olha, muita atenção aos detalhes. Conhecer o jeitão da VUNESP, talvez pegar umas provas antigas que ela fez para outros lugares, pode ajudar bastante na preparação. Faz todo sentido. Então, inscrição online, site da VUNESP, de 1 de setembro a 6 de novembro, e depois de preencher tudo lá, tem que confirmar, né? Que geralmente é pagando a taxa. Como é isso na FAMECA? Isso, a confirmação vem com o pagamento da taxa. E aqui tem um ponto, assim, que exige bastante atenção dos candidatos e das famílias também. O valor para este vestibular é de R$ 350. E o prazo para pagar é até 7 de novembro de 2025, ou seja, um dia depois que fecham as inscrições online. Caramba, R$ 350? Existe alguma chance de conseguir isenção ou pelo menos uma redução dessa taxa? A gente vê isso em outros vestibulares, né? Então, esse é um ponto bem importante, que está destacado lá no edital e no manual. A FAMECA informa que não vai ter nem isenção nem redução do valor da taxa. Quer dizer, para todo mundo que for prestar, o custo para participar é esse mesmo, R$ 350. Entendi. R$ 350, sem isenção, sem redução. Poxa, essa é uma informação crucial para o planejamento financeiro, né? É um valor que, para algumas pessoas, pode ser uma barreira, não tem como negar. Saber disso antes ajuda a organizar as contas ou, quem sabe, até repensar as opções. É mais um fator aí na decisão de onde prestar. Exatamente. É um investimento inicial pesado, né? E essa falta de política de isenção ou redução diferencia a FEMECA de vários outros processos, principalmente os de universidades públicas. Isso pode acabar, mesmo que indiretamente, influenciando o perfil de quem consegue participar. Mas, enfim, é a regra do jogo, tá lá no edital desde o começo. Certo. Bom, passou a inscrição, pagou a taxa, aí o foco vai todo para a prova. E é nessa hora que bate aquela ansiedade, as dúvidas. Como que a FEMECA, junto com a VUNESP, montou a avaliação para 2026? O que o candidato vai encontrar pela frente? Então, o vestibular vai ser em 2 dias seguidos. Isso já pede um preparo físico e mental bom, né? As datas são 04 e 05 de dezembro de 2025, que caem numa quinta e numa sexta-feira. E a estrutura foi pensada para avaliar diferentes habilidades. 2 dias seguidos. Uau! Já mostra que não é brincadeira. Como é o primeiro dia? No primeiro dia, 04 de dezembro, quinta-feira, é a prova 1, de conhecimentos gerais. São 86 questões objetivas, de múltipla escolha,
Sabe, aquelas de marca A, B, C, D ou E. E elas cobram tudo: português, inglês, história, geografia, biologia, química, física e matemática. É uma prova longa, testa o conhecimento geral e a resistência do candidato. 86 questões objetivas logo de cara. Precisa ter fôlego e uma base boa em tudo do ensino médio. E o segundo dia? Complica mais? O segundo dia, sexta-feira, 5 de dezembro, traz a prova 2, que é de conhecimentos específicos, e a prova 3, que é a redação. A prova 2 tem 20 questões discursivas. Aí muda o esquema, não é mais de marcar, tem que escrever a resposta, desenvolver a ideia, ser claro. E essas discursivas são de biologia, são 8 questões, química, com 6, e física, também com 6. Ok, então o segundo dia tem 20 questões para escrever, bem focadas nas áreas-chave para medicina, e ainda tem a redação no pacote. Fazer isso tudo num dia só, ainda mais depois de uma prova gigante no dia anterior, parece bem desafiador. Sem dúvida é um desafio e tanto, porque avalia não só o quanto a pessoa sabe de biologia, química e física num nível mais fundo, né? Mas também como ela organiza o raciocínio, como escreve sob pressão, como administra o tempo. E a redação, por sua vez, avalia a escrita na norma culta, coesão, coerência, capacidade de argumentar sobre um tema, que normalmente é algo atual, uma questão social importante. Essa mistura de formatos objetiva, discursiva e redação em 2 dias exige uma preparação muito, muito completa. Com certeza. Não é só decorar matéria, né? Tem que saber usar o conhecimento de jeitos diferentes, lidar com o cansaço, com a pressão. Essa parte discursiva, em bio, química e física, por exemplo, já sinaliza que eles querem gente com capacidade de analisar e resolver problemas mais complexos nessas áreas, que são a base da medicina, né? E a redação no mesmo dia. Testa se a pessoa consegue argumentar bem, mesmo cansada. Para se preparar para isso, precisa de estratégia. Precisa muito. Não é só revisar. É treinar o formato da prova mesmo, simular o tempo, trabalhar a resistência. O plano de estudos tem que pensar não só no o que estudar, mas no como responder cada tipo de questão e como gerenciar a energia nesses 2 dias. E falando nisso, né, nessa necessidade de um preparo mais direcionado, que vá além de só ler livro e que simule mesmo o desafio, às vezes achar a ferramenta certa faz toda a diferença. Olha, se você que está ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Parece algo bem alinhado com essa pegada de treino intenso e variado que um vestibular como o da FAMEC exige, né? Sim, recursos que focam na prática, em resolver questão no estilo do vestibular, são fundamentais mesmo. Mas voltando aqui para o nosso cronograma. Depois dessa maratona das provas em dezembro, vem aquela espera tensa pelo resultado. Quando é que o pessoal vai saber se deu certo, se conseguiu a vaga? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Para quem está prestando, qual a data que está lá no edital para sair o resultado? Segundo o cronograma oficial, o resultado do vestibular FAMECA 2026 está previsto para o dia 20 de janeiro de 2026. A lista dos aprovados sai no site da VUNESP e também no site da própria FAMECA. 20 de janeiro. E para os aprovados, acabou aí ou tem mais alguma coisa logo depois? Para os aprovados, na chamada regular, a coisa tem que ser rápida. As matrículas são logo em seguida, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2026. É um prazo bem curtinho entre saber que passou e ter que fazer a matrícula. Isso exige que o pessoal aprovado já esteja com os documentos todos na mão, tudo organizado, pronto para agir. Nossa, 2 dias só? É realmente muito apertado. Mas uma coisa que pede organização antes mesmo de saber o resultado, né? Então, só para a gente recapitular o fluxo todo. Edital saiu 22 de agosto. Inscrições 1 de setembro a 6 de novembro. Taxa de R$ 350, sem isenção, paga até 7 de novembro. Provas, pauleira,
dias 4 e 5 de dezembro. Resultado sai dia 20 de janeiro de 2026 e matrícula para quem passou é corrida, dias 22 e 23 de janeiro. É um calendário bem definido, mas que não deixa muita brecha para imprevisto. Exatamente. A clareza do calendário ajuda, mas a intensidade e os prazos curtos, principalmente para matrícula, só reforçam. Precisa ter organização e atenção o tempo todo durante o processo. Bom, acho que com isso a gente cobriu os pontos principais do edital da FAMECA 2026, né? Datas, formato das provas, número de vagas, aquela questão importante da taxa, e o cronograma até a matrícula. Um resumo completo baseado no que foi divulgado oficialmente. O que fica claro dessa análise toda é principalmente que é um processo seletivo bem rigoroso, exigente em várias frentes. Exige preparo intelectual amplo para a prova geral, profundo para as específicas discursivas, habilidade de escrita para redação, resistência física e mental para os 2 dias e planejamento financeiro por causa da taxa sem isenção. Entender o estilo da VUNESP e treinar para ele também parece fundamental. Sem dúvida. Todo esse formato do vestibular já parece ser um primeiro filtro, né? Que vai além do conhecimento puro. A exigência de organização, de disciplina, de resiliência e até desse planejamento financeiro parece que já reflete um pouco as demandas e os desafios do próprio curso de medicina, que a gente sabe que é super intenso, longo. É uma conexão interessante, sim. Isso leva a gente para uma reflexão um pouco além dos dados do edital. O que será que essa estrutura específica do vestibular da FAMECA, essa combinação de 2 dias, os tipos de questão, o custo da inscrição sem isenção, os prazos apertados, o que isso pode dizer, talvez nas entrelinhas, sobre o que a instituição espera dos seus futuros alunos? Que tipo de perfil de estudante essa estrutura talvez esteja buscando selecionar ou pelo menos sinalizando que valoriza? É uma ótima pergunta para se pensar. Talvez indique uma busca por gente não só boa de estudo, mas também super organizada, resiliente, que saiba lidar bem com pressão e, quem sabe, que tenha uma estrutura de apoio para conseguir focar nos estudos e bancar os custos desde o início. Claro que não tem resposta fácil para isso, né? Mas o próprio desenho do vestibular já comunica alguma coisa sobre a faculdade e o curso. Exato. Não tem uma resposta oficial para isso lá no edital, claro, mas analisar a estrutura do processo por esse ângulo pode dar mais uma camada de entendimento para quem está pensando na FAMECA. Refletir se as características desse vestibular combinam ou não com o perfil e as expectativas do próprio candidato pode ser um exercício interessante. Fica aí essa reflexão para quem está nesse momento de escolher